Oi, eu sou a Paula e hoje nós vamos dar sequência à leitura de Dom Casmurro, tá ok? Espero que vocês aproveitem a leitura, compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal. Capítulo 8. É tempo. Mas é tempo de tornar aquela tarde de novembro uma tarde clara e fresca, sossegada, como a nossa casa e o trecho da rua em que morávamos. Verdadeiramente, foi o princípio da minha vida. Tudo o que sucedera antes foi como o pintar e vestir das pessoas que tinham de entrar em cena. O acender das luzes, o preparo das rabecas, a sinfonia. Agora é que eu ia começar a minha ópera. A vida é uma ópera, dizia-me um velho tenor italiano que aqui viveu e morreu. E explicou-me um dia a definição, em tal maneira que me fez crer nela. Talvez valha a pena dá-la. É só um capítulo. Capítulo 9. A ópera. Já não tinha voz, mas teimava em dizer que a tinha. O desuso é que me faz mal, acrescentava. Sempre uma companhia nova chegava da Europa. Ia ao empresário e expunha-lhe todas as injustiças da terra e do céu. O empresário cometia mais uma e ele saía a bradar contra a iniquidade. Trazia ainda os bigodes dos seus papéis. Quando andava, apesar de velho, parecia cortejar uma princesa da Babilônia. Às vezes, cantarolava, sem abrir a boca, algum trecho ainda mais idoso que ele ou tanto. Vozes assim abafadas são sempre possíveis. Vinha aqui jantar comigo algumas vezes. Uma noite, depois de muito chiante, repetiu-me a definição de costume. E como eu lhe dissesse que a vida tanto podia ser uma ópera, como uma viagem de mar ou uma batalha, abanou a cabeça e replicou: a vida é uma ópera, e uma grande ópera. O tenor e o barítono lutam pelo soprano, em presença do baixo e dos comprimários. Quando não são o soprano e o contralto que lutam pelo tenor, em presença do mesmo baixo e dos mesmos comprimários. Há coros numerosos, muitos bailados e a orquestração é excelente. Mas, meu caro Marcolini, quê? E depois de beber um gole de licor, pousou o cálice e expôs a história da criação, com palavras que vou resumir. Deus é o poeta. A música é de Satanás, jovem maestro de muito futuro, que aprendeu no Conservatório do Céu. Rival de Miguel, Rafael e Gabriel, não tolerava a precedência que eles tinham na distribuição dos prêmios. Pode ser também que a música em demasia doce e mística daqueles outros, condiscípulos, fosse aborrecível a seu gênio essencialmente trágico. Tramou uma rebelião que foi descoberta a tempo, e ele expulso do conservatório. Tudo se teria passado sem mais nada, se Deus não houvesse escrito um libreto de ópera, do qual abrira a mão, por entender que tal gênero de recreio era impróprio da sua eternidade. Satanás levou o manuscrito consigo para o inferno, com o fim de mostrar que valia mais do que os outros, e, acaso para reconciliar-se com o céu, compôs a partitura. E logo que acabou, foi levá-la ao Padre Eterno. Senhor, não desaprendi as lições recebidas, disse-lhe. Aqui tendes a partitura. Escutai-a, emendai-a, fazei-a executar, e se as achardes digna das alturas,
Admite-me com ela a vossos pés. Não, retorquiu o senhor, não quero ouvir nada. Mas, senhor, nada, nada. Satanás suplicou ainda, sem melhor fortuna, até que Deus, cansado e cheio de misericórdia, consentiu em que a ópera fosse executada, mas fora do céu. Criou um teatro especial, este planeta, e inventou uma companhia inteira com todas as partes primárias e comprimárias, coros e bailarinos. Ouvi agora alguns ensaios. Não, não quero saber de ensaios. Basta-me haver composto o libreto. Estou pronto a dividir contigo os direitos de autor. Foi, talvez, um mal esta recusa. Dela resultaram alguns desconcertos que a audiência prévia e a colaboração amiga teriam evitado. Com efeito, há lugares em que o verso vai para a direita e a música para a esquerda. Não falta quem diga que nisso mesmo está a beleza da composição, fugindo à monotonia, e assim explicam o terceto do Éden, a área de Abel, os couros da guilhotina e da escravidão. Não é raro que os mesmos lances se reproduzam, sem razão suficiente. Certos motivos cansam a força de repetição. Também não há obscuridades. O maestro abusa das massas corais, encobrindo muita vez o sentido por um modo confuso. As partes orquestrais são, aliás, tratadas com grande perícia. Tal é a opinião dos imparciais. Os amigos do maestro querem que dificilmente se possa achar obra tão bem acabada. Um ou outro admite certas rudezas e tais ou quais lacunas, mas, com o andar da ópera, é provável que estas sejam preenchidas ou explicadas. E aquelas desapareçam inteiramente, não se negando o maestro a emendar a obra onde achar que não responde de todo ao pensamento sublime do poeta. Já não dizem o mesmo os amigos deste. Juram que o libreto foi sacrificado, que a partitura corrompeu o sentido da letra, e posto seja bonita em alguns lugares e trabalhada com arte em outros, é absolutamente diversa e até contrária ao drama. O grotesco, por exemplo, não está no texto do poeta. É uma excrescência para imitar as mulheres patuscas de Windsor. Este ponto é contestado pelos satanistas com alguma aparência de razão. Dizem eles que ao tempo em que o jovem Satanás compôs a grande ópera, nem essa farsa nem Shakespeare eram nascidos. Chegam a afirmar que o poeta inglês não teve outro gênio senão transcrever a letra da ópera, com tal arte e fidelidade que parece ele próprio o autor da composição. Mas, evidentemente, é um plagiário. Esta peça, concluiu o velho tenor, durará enquanto durar o teatro, não se podendo calcular em que tempo será ele demolido por utilidade astronômica. O êxito é crescente. Poeta e músico recebem pontualmente os seus direitos autorais, que não são os mesmos, porque a regra da divisão é aquilo da escritura. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Deus recebe em ouro, Satanás em papel. Tem graça! Graça! Bradou ele com fúria, mas aquietou-se logo e replicou: Caro Santiago, eu não tenho graça, eu tenho horror à graça. Isto que digo é a verdade pura e última. Um dia, quando todos os livros forem queimados por inúteis, há de haver alguém, pode ser que tenor e talvez italiano, que ensine esta verdade aos homens. Tudo é música, meu amigo.
No princípio era o dó, e o dó fez-se o ré, etc. Este cálice, e enchia-o novamente. Este cálice é um breve estribilho. Não se ouve? Também não se ouve o pau nem a pedra, mas tudo cabe na mesma ópera. Capítulo 10. Aceito a teoria. Que é demasiada metafísica para um só tenor, não há dúvida. Mas a perda da voz explica tudo. E há filósofos que são, em resumo, tenores desempregados. Eu, leitor amigo, aceito a teoria do meu velho Marcolini, não só pela verossimilhança, que é muita vez toda a verdade, mas porque a minha vida se casa bem à definição. Cantei um duo terníssimo, depois um trio, depois um quatuor. Mas não adiantemos. Vamos à primeira parte, em que eu vim a saber que já cantava, porque a denúncia de José Dias, meu caro leitor, foi dada principalmente a mim. A mim é que ele me denunciou. Capítulo 11. A promessa. Tão depressa vi desaparecer o agregado no corredor, deixei o esconderijo e corri à varanda do fundo. Não quis saber de lágrimas, nem da causa que as fazia verter a minha mãe. A causa eram, provavelmente, os seus projetos eclesiásticos. E a ocasião, desta vez, é que vou dizer, por ser já então história velha, datava de 16 anos. Os projetos vinham do tempo em que fui concebido. Tendo-lhe nascido morto o primeiro filho, minha mãe pegou-se com Deus para que o segundo vingasse, prometendo, se fosse varão, metê-lo na igreja. Talvez esperasse uma menina. Não disse nada a meu pai, nem antes, nem depois de me dar à luz. Contava fazê-lo quando eu entrasse para a escola. Mas enviuvou antes disso. Viúva, sentiu o terror de separar-se de mim. Mas era tão devota, tão temente a Deus, que buscou testemunhas da obrigação, confiando a promessa a parentes e familiares, unicamente para que nos separássemos o mais tarde possível. Fez-me aprender em casa as primeiras letras, latim e doutrina, por aquele padre Cabral, velho amigo do tio Cosme, que ia lá jogar às noites. Prazos largos são fáceis de subscrever. A imaginação os faz infinitos. Minha mãe esperou que os anos viessem vindo, entretanto, ia me afeiçoando à ideia da igreja. Brincos de criança, livros devotos, imagens de santos, conversações de casa, tudo convergia para o altar. Quando íamos à missa, dizia-me sempre que era para aprender a ser padre e que reparasse no padre, não tirasse os olhos do padre. Em casa, brincava de missa, um tanto às escondidas, porque minha mãe dizia que missa não era coisa de brincadeira. Arranjávamos um altar, Capitu e eu. Ela servia de sacristão e alterávamos o ritual no sentido de dividirmos a hóstia entre nós. A hóstia era sempre um doce. No tempo em que brincávamos assim, era muito comum ouvir a vizinha: "Hoje a missa?" Eu já sabia o que isso queria dizer. Respondia afirmativamente e ia pedir hóstia por outro nome. Voltava com ela, arranjávamos o altar, engrolávamos o latim e precipitávamos as cerimônias. Dominus non sum dignus. Isto que eu devia dizer 3 vezes, penso que só dizia uma. Tal era a gulodice do padre e do sacristão.
Não bebíamos vinho nem água. Não tínhamos o primeiro. E a segunda viria tirar-nos o gosto do sacrifício. Ultimamente, não me falavam já do seminário, a tal ponto que eu supunha ser negócio findo. 15 anos. Não havendo vocação, pediam antes o seminário do mundo que os de São José. Minha mãe ficava muita vez a olhar para mim como alma perdida, ou pegava-me na mão a pretexto de nada, para apertá-la muito. Bom, esses foram os capítulos iniciais que eu li. E aqui vocês podem observar que ele vai dar continuidade à história, mas de repente ele breca a história porque ele estava apresentando os personagens e ele vai falar de uma teoria de um conhecido dele, que é o tenor Marcolini, a respeito da vida. Isso literalmente é uma digressão, onde ele para a história e faz uma analogia a outra coisa, filosofa, né? Então ele explica nesse capítulo por que a vida é uma ópera, fala de Shakespeare, conversa com o leitor, para depois voltar em outro capítulo, devidamente para a história, né? E no capítulo final que eu li, que é a promessa, a gente pode perceber o tanto que ele foi super protegido pela mãe. O Bentinho foi o segundo filho que nasceu, sendo que o primeiro morreu, e a mãe se apegou a Deus para poder ter o segundo e de repente enviuvou. E para não ficar sozinha e não mandar o filho para a igreja, né, para o seminário, muito cedo, muito jovem, ela fez com que ele aprendesse dentro de casa, ela sempre estava presente com ele, ela sempre mimou muito ele, né? Super protegeu uma mãe que ficou viúva, que só teve um filho. Lógico que para a época é entendível isso, mas isso pode trazer para a gente muitas questões psicológicas a respeito do Bentinho no decorrer da história, né? Então, esses foram os principais pontos desses capítulos que eu li. Espero que vocês tenham gostado, que continuem nos acompanhando e uma boa leitura para vocês, que vocês possam ouvir com muito carinho e continuar acompanhando esse clássico. Até lá!